Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria mais uma vez estar com você em nosso programa Propósito de Vida. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago 5,16, que diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em algumas ocasiões as pessoas ficam se questionando porque já oraram tanto, já clamaram tanto e a sua oração não foi atendida. O seu milagre ainda não chegou. E entenda por meio desta mensagem que Deus deixou uma grande arma para os seus filhos, a oração. No entanto, descubra o que fazer e o que não fazer para que a sua oração possa chegar até o trono de Deus e o seu milagre acontecer. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz tudo o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Amém? Eu quero te dizer que ao longo da história bíblica nós percebemos que sempre Deus respondeu à oração do povo. Ao longo da história bíblica nós percebemos que grandes homens clamaram a Deus e tiveram as suas orações atendidas. E eu quero te dizer que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Se Ele é o mesmo na época de Ezequias, se Ele é o mesmo também hoje, Ele é e continua respondendo às nossas orações. Por isso, reflita, quanto você tem orado? Talvez os milagres que você está esperando, talvez a intervenção divina que você precisa, depende mais de você do que de Deus. Deus continua respondendo orações. Quero dizer para você também que Deus fala comigo e com você de várias maneiras. Deus fala comigo e com você através da palavra, como nós estamos meditando agora. Deus fala comigo e com você através dos louvores. Talvez uma frase, talvez uma expressão, pode falar muito ao seu coração. E é o Espírito Santo verdadeiramente que está falando. Talvez Deus fala comigo e com você através de um testemunho de alguém que passou uma batalha grande e alcançou vitória. Talvez Deus fala comigo e com você através dos seus profetas, dos seus homens e mulheres de Deus. Deus fala conosco de várias maneiras, mas para falar com Ele, para ter uma conversa com Ele, só existe uma maneira: através da oração, através do clamor, através da petição. Para falar com Deus, tem que marcar uma oração, tem que marcar um encontro com Ele. E às vezes nós ouvimos e vemos pessoas que dizem: mas eu já pedi tanto, mas eu já orei tanto, mas eu já clamei tanto e não fui atendido. Mas eu supliquei ao Senhor, mas eu busquei ao Senhor e Deus ainda não me ouviu. Quantas e quantas pessoas, às vezes, o inimigo tenta colocar esse pensamento no seu coração: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atendeu? E eu quero agora compartilhar com você o que fazer e o que não fazer na hora da oração.
E eu vou começar dizendo a você o que não fazer, o que você não deve fazer antes de orar, ou mesmo o que você não deve fazer na hora em que estiver orando, na hora que for buscar a Deus, porque se você fizer isso, certamente terão as suas orações impedidas. O que você não deve fazer, irmão? Primeira coisa, você não deve querer orar sem antes se consertar com o seu irmão e com a sua irmã. Você precisa se consertar para que as suas orações possam ser recebidas no trono de Deus, para que as suas orações possam ser recebidas pelo Pai, para que elas não sejam impedidas. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 18, verso de número 35, Jesus falando por uma parábola, ele relata uma situação em que um rei estava fazendo um acerto com os seus servos, e havia um desses servos, que devia ao rei 10.000 talentos, e aquele servo clama angustiado ao rei, para que perdoasse a sua dívida, para que perdoasse aquela pendência. A Bíblia diz, nesta parábola, que o próprio Jesus nos conta, que aquele rei, movido de íntima compaixão, perdoa aquele servo das suas dívidas. Ele sai alegre na sua caminhada e encontra os seus conservos, as pessoas que estavam subordinadas a ele. E um deles também tinha a mesma situação, agora devia aquele servo, um conservo devia aquele servo. E aquele servo age diferente daquilo que recebeu. A Bíblia diz que ele então manda aprisionar aquele conservo, manda atormentar aquele conservo, e aquele moço então passa por toda aquela situação. A Bíblia registra então que aquela notícia do conservo chega até o rei, e a Bíblia diz que com aquela informação o rei então também manda os atormentadores. A Bíblia então relata que nós devemos perdoar para que possamos alcançar perdão. A Bíblia nos mostra que nós devemos fazer o bem, que nós devemos perdoar, até no momento de ofertar, irmão. Até no momento de você entregar a sua oferta, é preciso você se consertar com seu irmão. A Bíblia diz no livro de Mateus 5:24, se você for ofertar e tiver que pedir perdão a alguém, deixa ali no altar a sua oferta, vai lá, se reconcilia com seu irmão, então depois volta e apresenta a oferta. Mas primeiro se reconcilia, para que a sua oferta, o seu sacrifício seja recebido. Na própria oração que o Jesus nos ensinou, num determinado trecho, como está escrito no livro de Mateus 6:12, a Bíblia diz, no livro da oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma outra coisa, irmão, para que as suas orações não sejam impedidas: não esteja em desentendimento com o seu cônjuge. Não esteja em desentendimento com o seu esposo e com a sua esposa. Às vezes queremos orar, mas um está de cara feia para o outro. Às vezes você quer clamar, mas o seu lar, a sua esposa, o seu esposo, você não se consertou. A Bíblia diz que as suas orações não podem ser impedidas, mas se essa situação perdurar na sua casa, na sua vida, as suas orações serão impedidas. A Bíblia diz no livro de Mateus 7:12, ela diz: tudo o que quiser que te façam, faça você também. Se você quer o bem, faça o bem. Mas a Bíblia é maravilhosa, e ela dá um recado especial para os maridos. Ela dá um recado para os maridos, ela faz assim, no livro de 1 Pedro 3:7, ela diz para os maridos, e ela é muito clara, e diz: maridos, esposos, coabitai em entendimento com as vossas esposas, dando honra a elas, porque elas são o vaso mais fraco, e
desta forma, dando honra, coabitando com entendimento, as suas orações não serão impedidas. Então, para que a sua oração de esposo não seja impedida, coabite em entendimento, dando honra. Elas são vasos mais fracos, elas são co-herdeiras da graça. Você quer uma outra coisa que também impede a minha e a sua oração? O descuidado ou a falta de cuidado com a língua. O descuidado ou a falta de cuidado com a língua. A Bíblia diz no livro de Mateus 15:17: o que nos faz mal não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai. Às vezes você vai tomar coisas mortíferas, malignas, mas se o Espírito Santo estiver em você, nada lhe acontecerá. Mas a Bíblia diz que a língua tem um poder do bem e do mal. Você pode fazer uma pessoa despertar um grande amor por você através das suas palavras. Maridos, esposos, antes de se amarem, se envolveram através das palavras. Eu quero te dizer que às vezes, por uma palavra mal colocada, por uma frase mal colocada, nós espantamos o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Às vezes você está com aquele refrigério e de repente desfere um palavrão. Imediatamente você espantou da sua vida o Espírito Santo de Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Ele não permite, não habita em lugares ou condições de impureza. Por isso, irmãos, vigiai com as vossas línguas. Você quer ver uma outra coisa também que pode impedir as suas orações? Quando você desiste facilmente dos seus propósitos. Deus não se agrada. Deus te colocou nesse mundo para você ser um vencedor e uma vencedora. Deus te formou e te fez para que você pisasse na cabeça da serpente. Deus te formou para que você fosse mais do que vencedor. Deus não tem prazer que você desista dos seus projetos, dos seus propósitos. A Bíblia diz no livro de Romanos 8:37, mas em todas as coisas, não são em algumas, não são só na área financeira, não é só na área da saúde. O Senhor diz para você: em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. O próprio Jesus não enganou ninguém, irmãos. Ele disse no livro de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você vai vencer também. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas sozinho é difícil, irmãos. Aceite esse Jesus, reconheça esse Jesus, comece a caminhar com Ele, vai começar a te dar sabedoria, vai começar a te dar direção. Vem luta daqui, vem luta dali. Às vezes tem gente que fala: pastor, é vento de todo lado, é vento de frente, é vento de trás, é vento do lado, é vento para cá, é vento na família, é vento nas finanças, é vento no relacionamento, é vento na saúde, é um problema atrás do outro. Mas eu quero te dizer, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Agora eu quero te dizer, irmãos, então, tudo isso que eu disse é para que as suas orações não sejam impedidas. O que você não deve fazer, né? Você não deve ficar sem se reconciliar com o irmão, você não deve estar em desentendimento com o cônjuge, você não tem que ter tomado cuidado com a língua, e você não deve desistir. Agora eu quero dizer para você, para que as suas orações sejam respondidas pelo Pai, para que as suas orações cheguem até o trono de Deus, o que é que você tem que fazer na hora de orar? O que é que você tem que agir na hora de orar? Primeira coisa, irmãos, você tem que reconhecer a soberania de Deus. Você tem que reconhecer que você serve um Deus poderoso. O rei Ezequias aqui era rei, era um homem de autoridade, era um homem de poder, era um homem que mandava e comandava. Mas a Bíblia diz que quando ele recebe a notícia do profeta, ele não clamou ao profeta, ele não clamou aos seus soldados, ele não clamou ao médico da época. A Bíblia diz no verso de número 2, que ele se virou o rosto para a parede e orou ao Senhor.
reconheça que só Deus pode mudar a sua casa. Reconheça que só Deus pode mudar a sua situação. Às vezes eu estou falando, você está dizendo, pastor, eu não consigo mais falar com a esposa. Você está dizendo, eu não consigo mais falar com o esposo. Eu falo, mas parece que eu estou falando inglês, ele está falando japonês. Eu não sei, eu não consigo falar. Quero te dizer uma coisa. Quando você não consegue mais falar com ele ou com ela, não precisa mais falar com ele ou com ela. Fale com o Senhor. Clame ao Senhor. Dobre os seus joelhos. Faça como está escrito em Mateus 6. Feche a porta do teu quarto. Clame ao Senhor. Deus vai se levantar, Deus vai mudar sentença, Deus vai mudar corações, Deus vai mudar sua causa, Deus vai movimentar papéis, Deus vai movimentar assinaturas em seu favor. Clame àquele que pode, clame ao Deus soberano. Ah, mas o Deus disso, Deus da chuva, tem que clamar, o Deus disso, Deus de emprego. Não, Ele é o Deus soberano, é Deus de todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Mateus 28, 18, o Senhor Jesus dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero dizer uma coisa, eu sempre digo: lá no céu não tem eleição, lá não é por 4 anos, lá não muda o diretor, lá não muda o presidente. A Bíblia diz, e ele reafirma aqui no livro de Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder, não é uma parte, não é só num estado, não é só num país, é todo o poder, é no céu e na terra, é para todo o tempo, é para todo momento, é para qualquer situação, é área financeira, é área da saúde, é área conjugal, é todo o poder, é dele todo o poder. Ele é soberano, ele é poderoso. Então, na hora de clamar, reconheça a soberania de Deus. Senhor, tu pode todas as coisas, tu contempla a minha situação, tu contempla a minha aflição e a minha angústia, mas eu sei que tu podes, e operando tu, ninguém impedirá. Clame a Ele, Ele é poderoso. Uma segunda coisa, irmão, que você deve fazer na hora que for orar, você tem que apresentar humildade. Quando você for orar, seja humilde. Para o inimigo não, para o inimigo você não seja humilde não. Para o inimigo você fala: ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, ninguém impedirá. Operando meu Deus, não há nada que você possa fazer. Mas para Deus, se apresente com humildade. Para Deus, se apresente com redenção. A Bíblia diz no livro de Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas Ele não resiste, Ele dá graça aos humildes. Você que é humilde, você que se apresenta ao Senhor com humildade, na hora da oração, Deus não resiste, e Ele libera o reino dos céus. Uma outra coisa, irmãos, na hora de orar, que Deus se levanta, Deus não resiste, quando você reconhece que Ele é soberano, que Ele é Deus da sua vida, que Ele te formou, que Ele entregou todas as vitórias que você alcançou até o dia de hoje. Deus não resiste à humildade, mas Ele não resiste a um coração quebrantado, buscando a sua vontade. Deus não resiste. Você olha o físico, você olha o sorriso, mas Deus vê o coração. Deus contempla o meu e o seu coração. Ele sabe por que você pede aquilo, Ele sabe por que você clama por aquilo. Ele contempla o coração. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos no livro de 2 Reis 23, que o rei Ezequias diz: Senhor, Senhor, se servir de se lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Deus contempla o coração. A Bíblia diz no livro de Salmos 34, 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quer ter o Senhor próximo de você? Quer ter o Senhor? Às vezes, eu quero pedir para que aquela pessoa faça isso, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a ira, Deus conhece a raiva, Deus conhece aquele projeto. Eu coloquei aquela pessoa no altar de Deus, mas Deus sabe por quê. Ele conhece que você está furioso, Ele conhece que você vê aquela pessoa caída. Deus contempla o coração. Que a sua oração atendida
entre na presença do Senhor com o coração quebrantado. Deus sabe tudo isso que você está pedindo. Antes de você clamar e pedir, Ele já sabe o que você está pedindo. E Ele vai analisar se isso é para a glória dEle, se isso vai edificar a sua vida, se isso vai glorificar o nome dEle. Faça como Jesus fez no jardim do Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Mude o seu estilo de oração. Comece a entregar nas mãos do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle nessa causa. Lá na frente, você vai entender que às vezes não aconteceu do seu jeito, da sua maneira, mas aconteceu da melhor maneira, porque aconteceu da maneira de Deus. Você sabia que o não também é amor? Às vezes você pede tanto uma coisa e Deus diz não, porque Ele te ama. Ele sabe que se Ele atender aquele pedido e aquela oração, você vai cair, você vai se perder. O não também é amor. Nós somos assim com os nossos filhos. Não dá para falar assim em todo momento. O não também é amor. E eu quero te dizer mais uma coisa. Você tem que reconhecer a soberania dEle. Você tem que se apresentar a Ele com uma maneira humilde. Você tem que entrar com o coração quebrantado. E você tem que ter obediência e confessar os seus pecados. O Espírito Santo já disse: não habitará num templo impuro. Esteja em obediência, esteja em comunhão ao Senhor, esteja clamando ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Romanos 10:10: com o coração se crê pela justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Confesse os teus pecados, mude a sua direção, mude o seu trajeto, mude o seu caminho. Obedeça a palavra, obedeça esse Deus, e eu tenho certeza que as coisas, os pedidos de oração começarão a acontecer na sua vida. E eu quero finalizar minha palavra dizendo para você: o que é que Deus vê na hora que você está orando? O que é que Deus enxerga na hora que você está orando? Já te expliquei o que você não deve fazer. Você deve se consertar com seu irmão, você deve ter cuidado com a língua, você tem que ficar em entendimento com o esposo e com a esposa, você não pode desistir por qualquer coisa. Eu já falei o que você tem que fazer, você tem que reconhecer que Deus é soberano. Eu já te falei que você precisa ser humilde, que você precisa apresentar-se com o coração quebrantado, que você precisa obedecer a palavra. E aí Deus então, no seu trono, começa a contemplar. E eu quero dizer que no momento da sua oração, o que Ele vai observar? A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 17, verso de número 3, que Deus contempla o meu e o seu coração. Deus vai olhar o coração. Eu vou atender, mas eu quero ver o coração dele e dela. A Bíblia diz: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Deus já olhou o seu coração. Deus já te examinou de noite, Deus já te examinou de dia, Deus já te provou. Às vezes na hora da prova você desiste de Deus. Às vezes na hora da primeira luta, do primeiro problema, você desiste de Deus. Irmãos, às vezes você está sendo provado. Nem tudo é o inimigo. Às vezes Deus está te matriculando para provar e ver o que está no seu coração. Deus vai examinar o seu coração. Uma segunda coisa que Deus verá: Ele contempla e vê se existe amor sincero no seu coração. Ele vê o coração, e eu quero ver o que existe nesse coração. Existe amor, e este amor é sincero. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 37, verso também de número 37, que Deus vê o homem sincero e considera o reto, pois o seu final será a paz. E por fim, Deus vê o coração, Deus vê o amor, se ele é sincero ou não. E por fim, Deus vai olhar a sua fé. Deus quer ver se existe fé. Deus quer ver se você acredita. Deus quer saber se mesmo você não vendo, você, através da palavra, das experiências que você viveu com Ele,
você é capaz de continuar perseverante, de continuar buscando. Se você perceber ao longo da palavra de Deus, de capa a capa, Deus sempre operou milagres, não pelas orações extensas e bonitas dos fariseus que ficavam nas esquinas, não por choro, não por lamentação, mas Deus sempre examinou a fé. Mateus 9:2, a Bíblia diz que um paralítico e 4 amigos chegaram e desceram a cama diante de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus vê aquela cena, uma cama descendo do telhado, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse: filho, os teus pecados estão perdoados, toma a tua cama e anda. Eu quero te dizer que Deus, no momento da sua oração, Ele vai olhar o seu coração, Ele vai olhar se existe amor sincero, mas sobretudo, Ele vai olhar a tua fé. Acredite, irmão, acredite, irmã, e Deus vai operar um milagre. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: saia daqui e vai para lá, e ele vai sair. Irmão, tenha fé, e o resultado disso vai ser: o Espírito Santo de Deus vai interceder nessa causa, o Espírito Santo vai interceder nessa situação, vai entrar com refrigério no seu coração, vai visitar a sua causa. A Bíblia diz também que você vai alcançar os seus propósitos. Deus vai liberar todas as promessas que Ele tem para a sua vida. São 32 mil promessas que existem na sua palavra. Deus vai liberar. Impressione a Deus com a sua fé e com a sua obediência, e Deus vai te impressionar com os milagres e as bênçãos dele na sua vida. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 24:35: passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não há de passar na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo ministrou em sua vida e foi possível você entender que no momento da oração, para que os milagres e as bênçãos aconteçam, Deus enxerga o que está em seu coração, contemplando desta forma se existe amor sincero. E por fim, Ele vê ainda a fé que existe em você. Impressione a Deus com a sua fé e com a sua obediência, e Ele vai te impressionar com milagres e maravilhas. Apenas creia. Até o próximo sábado com mais um programa Propósito de Vida. Mas antes eu gostaria de te convidar a curvar sua cabeça para juntos realizarmos uma oração com muita fé. Vamos orar. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato, estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.